Queria agradecer, né, o convite para participar no Tempo do Debate, principalmente porque eu acho que um tema, a gestão da água, os problemas que têm a ver com recursos hídricos são temas fundamentais nas nossas sociedades. E eu sempre fiquei muito interessado na realização de estudos comparativos e acho que México e Brasil temos muitas semelhanças, né? Então, a cidade do México, São Paulo, são cidades com semelhanças muito interessantes, são as maiores metrópoles na América Latina e elas compartilham o mesmo problema com relação à falta de água, excesso de água. E aí encontrei essa situação. Agora pensei que a partir deste estudo poderia aportar algumas coisas para a ciência social, né? Encontrei muito interessante que São Paulo, uma cidade que foi, igual que o México, construída acima de água. A cidade do México foi construída acima de uma lagoa e São Paulo foi construída acima dos rios. E os rios representam uma coisa muito importante para o desenvolvimento de São Paulo, né? Na história tem muito a ver essa desenvolvimento da cidade. Então, eu acho interessante esse primeiro ponto. E agora que temos problemas semelhantes de falta de água ou excesso de água, então acho que é uma coisa muito interessante para experiências semelhantes que podem dar conta de como está a gente enfrentando um problema similar em contextos totalmente diferentes. Então, aí uma parte importante da minha pesquisa é o trabalho de campo e trabalho de coleta de dados demográficos. E eu achei muito interessante algumas coisas que encontrei no campo na cidade de São Paulo, principalmente porque a partir dos problemas relacionados com falta de água, eles mudam totalmente a cotidianidade das pessoas. E aí você vai encontrando também o papel de cada membro da família num contexto de falta de água, por exemplo. Hoje eu falei sobre o papel da mulher, por exemplo, que ela fica totalmente involucrada, ficando de olho, a que horas chega a água, a que horas vai. E no México acontece a mesma situação. A mulher aí tem um papel fundamental. E a falta de água é esse um problema grave, porque ela muda hábitos cotidianos, mas também hábitos de consumo. Principalmente no México vemos que quando as pessoas não têm água, elas têm que tomar outro tipo de bebidas. Infelizmente, no México está acontecendo um problema de aumento de consumo de bebidas refrigerantes. Então, isso vai gerar um problema de saúde ao longo prazo, né? Aqui em São Paulo a realidade é um pouco distinta, porque as pessoas têm esse costume de beber água da torneira, usando filtros. Eu acho bom, mas é uma situação bem interessante como desde essa perspectiva do trabalho de campo você pode conhecer a percepção das pessoas sobre a qualidade ou quantidade da água e sobre o serviço que elas estão recebendo, principalmente em contextos de crise hídrica, né? Que em São Paulo é uma coisa que está acontecendo nos últimos anos, mas no México temos um período de crise mais longo, né? Então aí as pessoas praticamente estão mudando esses hábitos desde 20 anos atrás. Eu lembro que tinha muita campanhas onde faziam incentivos para tomar banho em 5 minutos, né, por exemplo. Então, aqui no Brasil eu vejo assim, colegas que eles demoram muito tomando banho, por exemplo, né? É uma relação diferente com a água. O trabalho de campo permite estabelecer essa relação das pessoas com essa água. E em um segundo momento eu gostaria de fazer mais também trabalho estadístico, demográfico e também um mapeamento de como são esses problemas de falta de água em algumas regiões da cidade do México e São Paulo.